portanto, a coerência das políticas para o desenvolvimento, no fundo, é um princípio, uma abordagem e um instrumento que nos permite aplicar uma lente de desenvolvimento às várias políticas setoriais, seja na área das migrações, da segurança, das alterações climáticas, do comércio, etc. Portanto, todas essas políticas devem contribuir para objetivos de redução da pobreza e de promoção do desenvolvimento ao nível local, global, nacional, ou pelo menos não prejudicar esses objetivos de redução da pobreza. E nós sabemos que as várias políticas setoriais têm efeitos negativos, muitas vezes porque não têm em consideração esses impactos no desenvolvimento. Hoje em dia nós temos um enquadramento internacional que é a expressão dessa coerência, pelo menos no plano formal, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, e que, no fundo, interliga os vários objetivos de desenvolvimento sustentável para a promoção de um fim último, que é um desenvolvimento mais inclusivo, mais justo, mais sustentável. Portanto, no plano formal, ela é a expressão dessa coerência, que é hoje vista como uma necessidade, quer porque os custos das incoerências entre as políticas são enormes ao nível económico, social, humano, etc., quer porque os desafios do desenvolvimento são cada vez mais multidimensionais, mais interligados e, portanto, exigem também respostas globais mais integradas, mais abrangentes. Ao nível europeu, há também um enquadramento para a coerência das políticas para o desenvolvimento, é um compromisso político assumido pelos Estados-membros, incluindo Portugal, e é também uma obrigação legal no quadro do Tratado de Lisboa. E a União Europeia, de facto, as políticas internas da União Europeia têm impactos externos, como nós sabemos, nos países em desenvolvimento e no conjunto dos países parceiros da União Europeia. E, portanto, é preciso assegurar que essas políticas contribuam, de facto, para esses objetivos de redução da pobreza. Ao nível de Portugal, existe também um enquadramento legislativo. Portugal está entre os países que têm uma resolução do Conselho de Ministros sobre coerência das políticas para o desenvolvimento, de 2010, mas tem tido alguma dificuldade em implementar essa resolução no plano prático e operacional. E, portanto, este projeto da coerência, o eixo do desenvolvimento, implementado pela FEC e pelo IMVF, pretende exatamente contribuir para aumentar o conhecimento e também para sensibilizar e para mobilizar os vários atores em torno destas interligações entre as políticas para a promoção de um desenvolvimento sustentável. As alterações climáticas são, hoje em dia, não só um problema ambiental, são também uma emergência humanitária, são um problema de desenvolvimento e são um desafio para os direitos humanos. Vemos muitas vezes as pessoas pensarem que as alterações climáticas são algo do futuro, mas elas estão a sentir-se no nosso dia-a-dia, das nossas vidas e das nossas comunidades. Vemos que o planeta já aqueceu 1,2 graus centígrados acima da era pré-industrial e os cientistas consideram que o máximo seria 2 graus acima da era pré-industrial para que as consequências não fossem irreversíveis e, portanto, é preciso tomar uma ação concertada já para colmatar este facto e para reduzir também as emissões de gases com efeitos de estufa, que são os principais causadores das alterações climáticas, mas os efeitos ao nível das nossas vidas são sentidos todos os dias já no presente. Realmente o mundo está mais quente, como nós sabemos, os ecossistemas são afetados, menor biodiversidade, os oceanos estão mais ácidos, portanto, toda uma série de consequências que se traduzem depois no desenvolvimento, digamos assim. E as alterações climáticas, de facto, sofreram um grande aceleramento, um grande agravamento ao longo dos últimos anos. E penso que é quase um consenso científico que isso se deve à ação humana, essa aceleração nas últimas décadas. Quer em termos de emissões de gases com efeitos de estufa, quer devido às atividades humanas como a urbanização, desflorestação, etc. A energia, portanto, a matriz energética é, neste momento, o principal emissor desses gases com efeitos de estufa, mas há também outros setores de que penso que as pessoas não estão muito conscientes, que têm um grande impacto nas alterações climáticas e no desenvolvimento, que é, por exemplo, a indústria da carne e dos laticínios, com toda a questão também das explorações agrícolas para rações, etc., para os animais que também contribuem para isso, e também a indústria da moda e do vestuário, que é cada vez mais globalizada e que utiliza poluentes, químicos, etc., que tem também um grande impacto no desenvolvimento dos países mais pobres, digamos assim, porque as suas economias, de facto, há uma grande deslocalização das empresas da moda e vestuário para esses países. Portanto, aqui vemos uma série de interligações mais complexas. E vemos que tudo isto afeta de forma desproporcional os países em desenvolvimento. Portanto, os países mais pobres e, dentro dos países, as populações mais vulneráveis
e mais pobres. Isto tem a ver com a estrutura económica destes países, muitas vezes também radicada na agricultura, nas florestas, nos recursos naturais, e depois as alterações climáticas vão ter impactos também importantes ao nível do desenvolvimento humano. São já a causa da deslocação forçada de populações em muitos países. Existem, por exemplo, várias ilhas no Pacífico que estão a comprar terreno já no continente, digamos assim, porque sabem que o seu território vai desaparecer ou pelo menos ser grandemente cortado com a subida do nível das águas do mar. Impactos ao nível da nutrição, impactos ao nível da saúde, propagação de doenças e, portanto, estes países em desenvolvimento são afetados de forma desproporcional pelas alterações climáticas em termos mundiais. E são também os países que têm menos responsabilidades históricas na causa das alterações climáticas. Se olharmos hoje para os dados, nós vemos que é a China e os Estados Unidos que são os principais poluidores, digamos assim, mas em termos históricos, o Ocidente, de facto, os Estados Unidos e a Europa são as zonas que mais contribuíram para essas alterações climáticas. E, portanto, os países desenvolvidos devem não só ter ações de mitigação, ou seja, de redução dos seus gases de efeitos de estufa e ações de adaptação, que no fundo é adaptar-se aos efeitos que as alterações climáticas já estão a ter, mas devem também apoiar os países em desenvolvimento nesse desígnio, quer para que eles consigam implementar um modelo de desenvolvimento mais sustentável e uma economia assente em soluções de baixo carbono, quer para que eles possam também adaptar-se aos efeitos que já estão a sentir. E aí, não só o apoio financeiro é importante, mas também a questão da transferência de conhecimento e da tecnologia, tudo isso seria importante assegurar. Até há bem pouco tempo, a agenda do desenvolvimento e a agenda do ambiente caminhavam, de certa forma, por caminhos paralelos, digamos assim, que não se tocavam. Tínhamos, por um lado, o processo da Cimeira do Rio e toda a parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas e, por outro lado, a agenda do desenvolvimento com os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e tudo isso. Desde 2015, de facto, essas agendas estão mais integradas. Temos a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que eu já referi, e o Acordo de Paris sobre Alterações Climáticas, que, no fundo, estão interligados nos seus objetivos. Existem vários objetivos de desenvolvimento sustentável que estão ligados às alterações climáticas, para além de um ODS que é específico de alterações climáticas, que é o ODS 13, mas depois toda uma série deles que estão interligados. É fácil, por exemplo, vermos o objetivo sobre as cidades sustentáveis, como é que se interliga com as alterações climáticas, o objetivo sobre energia, o acesso a energia limpa e acessível para todos, a questão das infraestruturas mais resilientes ao clima e às alterações climáticas. Portanto, tudo isso, todos esses objetivos estão interligados e interligam-se, no fundo, com o Acordo de Paris. Portanto, há uma agenda global, digamos assim, pelo menos no plano formal, mais interligada. E há também mudanças em curso importantes ao nível da matriz energética mundial. Nós vemos que os combustíveis fósseis, de facto, os hidrocarbonetos, ainda são, o petróleo e o gás, ainda são a base de muitas economias, ainda têm um peso muito importante na matriz energética, mas o que temos vindo a assistir ao longo dos últimos anos é que há um crescimento exponencial das energias renováveis, apesar de ainda terem um peso baixo, mas é um crescimento muito, muito grande. E mesmo dentro dos hidrocarbonetos, o que vemos é que o petróleo está, de certa forma, a estabilizar e há mais utilização de gás, que são energias menos poluentes à partida. A questão é se estas mudanças globais estão a realizar-se ao ritmo necessário. E parece que não são suficientes para colmatar os efeitos já das alterações climáticas e o rumo que está a ser seguido em termos também de aquecimento global. O Acordo de Paris estabelece o tal objetivo de limitar o aquecimento global a 2 graus centígrados em comparação com a era pré-industrial. Portanto, nós já fizemos um longo caminho, portanto, já estamos no 1.2 e numa aceleração, e essa questão é importante. E há diversas incoerências ao nível global, por exemplo, o facto do Acordo de Paris ser necessário, mas não suficiente para colmatar esta trajetória que estamos a fazer. O Acordo de Paris não é vinculativo, mas funciona, no fundo, com base em contribuições ou contributos determinados a nível nacional. Portanto, os Estados anunciam os seus contributos e, neste momento, esses contributos anunciados pelos Estados para cumprir a tal meta dos 2 graus centígrados não chega à metade do que seria preciso
para assegurar de facto que ficávamos nesse limite. Portanto, aí há uma incoerência de base. Depois temos também várias incoerências nos financiamentos climáticos internacionais. Há uma grande profusão de instrumentos financeiros que são muito difíceis de avaliar qual é o impacto real no apoio aos países para eles se adaptarem às alterações e para reduzir os gases com efeitos de estufa. São também instrumentos, o financiamento está muito concentrado na mitigação, ou seja, na redução dos gases e pouco na adaptação dos países mais pobres aos efeitos que já estão a sentir. E outras incongruências ao nível também dos financiamentos de, por exemplo, práticas que são claramente incoerentes com o desenvolvimento, por exemplo, subvenções aos combustíveis fósseis, que ainda existem em muitos países, nomeadamente europeus. Há alguma pressão recente para que o G20, por exemplo, tome medidas em relação a isso, mas há uma grande resistência porque o lobby dos combustíveis fósseis é também muito importante hoje em dia, ainda no mundo. Outras incoerências têm a ver, por exemplo, com o financiamento público em infraestruturas que têm grande intensidade carbónica, portanto, continua a haver financiamentos a essas infraestruturas e enquadramentos políticos e legislativos em muitos países que ainda permitem investimentos em indústrias altamente poluentes e nocivas para as alterações climáticas. A União Europeia tem assumido, de facto, uma liderança nesta questão, quer em termos internacionais, portanto, nas negociações internacionais para o Acordo de Paris e posteriormente, e no apoio aos países em desenvolvimento, portanto, é o maior doador, digamos assim, as instituições europeias mais os Estados-membros são o maior doador no conjunto para a ação climática nos países em desenvolvimento, quer também ao nível interno, portanto, estabeleceu para si própria metas ambiciosas ao nível da eficiência energética, da redução dos gases com efeitos de estufa, também das energias renováveis, portanto, do crescimento das energias renováveis no espaço europeu. A questão é que esta questão do nível de ambição depois não se traduz numa implementação concreta neste momento. Portanto, o percurso que está a ser feito, há de facto uma melhoria nestes indicadores da eficiência energética, da utilização de energias renováveis, mas para a União Europeia atingir os objetivos propostos até 2050 não vai ser possível com esta trajetória que está a ser prosseguida. Portanto, é preciso aumentar o nível de ambição, é preciso estabelecer metas mais ambiciosas e políticas mais coerentes para que sejam possíveis cumprir os objetivos. No caso do contexto português, Portugal estabeleceu também metas ambiciosas. Nós sabemos todo o percurso que tem sido feito ao nível da aposta nas energias renováveis e outras questões, e a meta mais ambiciosa poderemos considerar que é a implementação de uma economia de carbono zero até 2050, que foi anunciada exatamente no contexto do Acordo de Paris. E nesse sentido, isto vai implicar toda uma reformulação da economia da sociedade portuguesas, que não sei se a economia estará preparada até 2050 para fazer essa reformulação. Nós em Portugal ainda temos centrais a carvão, os transportes contribuem enormemente para a emissão de gases com efeitos de estufa e, portanto, há toda uma política que tem que confrontar os interesses instalados, de certa forma, e reverter o caminho que tem sido feito até aqui. Há algumas evoluções positivas, por exemplo, tem havido uma grande aposta nas estratégias municipais de adaptação, portanto, não na questão da mitigação, da redução dos gases, mas na questão de como nos podemos adaptar melhor aos efeitos que já são sentidos de fenómenos meteorológicos extremos, como secas, cheias, e temos visto que no nosso país isso tem acontecido, e, portanto, estas estratégias municipais têm que ser, de facto, implementadas na prática, não podem ficar só no papel. No âmbito da cooperação para o desenvolvimento, que é algo que nos interessa também no âmbito deste projeto, de facto, há algum financiamento para projetos de cooperação nos países em desenvolvimento em termos de ação climática, mas esses financiamentos têm sido decididos de uma certa forma ad hoc e sem grande planeamento. Penso que a cooperação tem que entrar mais na questão da ação climática e que a resposta às alterações climáticas tem que ser mais integrada nos projetos que existem de cooperação, porque essa integração ainda não é feita de forma sistemática nos projetos que já existem nas mais variadas áreas e setores, que, como nós sabemos, têm um impacto também ao nível das alterações climáticas e do ambiente e do desenvolvimento.
Neste quadro, acho que o apoio à atuação da sociedade civil seria particularmente importante. Nós temos ONGDs, portanto, organizações não governamentais para o desenvolvimento, a atuar em diversos países parceiros da cooperação portuguesa e que têm já projetos relevantes nesta área, nomeadamente ao nível do aumento da resiliência das populações. Portanto, como apoiar as populações dos países mais pobres e as populações mais vulneráveis a serem mais resistentes aos efeitos do clima e a terem instrumentos para se adaptarem a esses efeitos. Ao nível das organizações da sociedade civil, nós verificamos também neste estudo que as ONGs de ambiente e as ONGs de desenvolvimento têm percorrido uns certos caminhos paralelos, em paralelo, digamos assim, que não se intercruza muito, mas penso que com o contexto atual, quer com os efeitos que estamos a sentir ao nível de Portugal mesmo, das alterações climáticas, quer com todo este enquadramento à Agenda 2030, que já integra o ambiente e o desenvolvimento, penso que há condições para que estas ONGs trabalhem de forma também mais integrada e mais coerente entre si e haja uma maior cooperação que não se verifica no momento. Depois, para além das políticas públicas, penso que a mudança também tem que existir ao nível das empresas, dos cidadãos e de todos nós. Ou seja, as políticas públicas sim são importantes, mas o desafio é de tal forma avassalador que só se tivermos uma mudança nas nossas atitudes e nos nossos hábitos é que podemos de facto responder a esta questão no ritmo que é necessário. As pessoas perguntam muitas vezes o que é que podem fazer, mas penso que há uma sensibilização crescente das pessoas. Isso é visto, por exemplo, nos Eurobarómetros e todas as sondagens que se fazem a nível europeu, que muitos países já colocam as alterações climáticas entre os 3 principais desafios com que a Europa e o seu próprio país se confrontam neste momento. Portanto, há uma consciencialização crescente, mas penso que isso ainda não passou, de certa forma, para os hábitos das pessoas no seu dia-a-dia. Há inúmeras coisas que podemos fazer. Podemos poupar água, podemos ter equipamentos mais eficientes, ter casas mais eficientes em termos energéticos, podemos consumir menos carne, podemos reutilizar, reciclar os produtos. Portanto, há toda uma série de propostas que este estudo também alavanca para que as pessoas possam utilizar. E penso que quanto mais poluirmos, piores serão os efeitos e, portanto, é preciso mudar esses hábitos já, ainda vamos a tempo.